Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre pesquisa em educação, abordagens qualitativas na visão da professora Menga Lutz e Marli André. As duas professoras trazem concepções bem interessantes de como nós podemos classificar a pesquisa qualitativa. Então, é importante a gente, ao abordar o texto das professoras, entender o que é uma pesquisa qualitativa. Portanto, ela apresenta métodos de coleta de dados, de observação, de entrevista e análise documental. Então, todos esses três métodos vão estar abordados no texto da professora. Então, existem modos diferentes de ver as coisas segundo o seu espaço social e cultural, assim como nossa influência da história de vida individual de cada um. Então, nós, enquanto observadores, enquanto construtores da pesquisa, temos uma forma de entender nosso espaço. Então, a importância de sistematizar e organizar a nossa observação. O que nós observamos, como observamos, delimitar o objeto de estudo, isso é muito importante para que a gente possa estabelecer um método, assim como o espaço temporal, o treinamento do observador ao fazer registros, saber separar e classificar as características que são frutos desse espaço, desse tempo. Então, a coleta de dados em um momento em que os participantes não querem informar ou falar a informação. Então, como a gente deve proceder nessa coleta de dados? Fazer críticas às nossas observações, às alterações no ambiente, nas pessoas, a interpretação pessoal, o envolvimento do observador e a sua visão distorcida. Então, objeções refutadas por autores como o Lincoln e o Guba, eles argumentam que as alterações provocadas no ambiente pesquisado são, em geral, menores do que se pensa, ou seja, a gente tende a levar essa interpretação de que há uma grande alteração no ambiente que a gente está estudando e as professoras estão apresentando que não. Os autores afirmam ainda que a pesquisa pode acontecer por uma série de meios que pode ser verificado nesse envolvimento, levando a uma visão parcial e tendenciosa. Então, como é importante, dentro da nossa observação, a gente estabelecer esses espaços, a gente delimitar qual é o nosso método, como é que nós vamos estudar. Então, esse método, na nossa observação, ele pode ser, por exemplo, uma observação do participante. É uma estratégia de campo que combina simultaneamente a análise documental, a entrevista de respondentes e informantes, a participação e a observação direta e a introspecção. Os diferentes papéis do observador no início e no fim da pesquisa e seu desenvolvimento com a observação, a qual, à medida que o pesquisador deixará explícito seu papel, seus propósitos de estudo. Então, esse método de observação que nós vamos produzir, ele tem que estar como? Como nós vamos estabelecer esse método? Então, esse método pode ser por um participante total, um participante observador, um observador como participante ou um observador total. Então, é interessante a gente notar onde que está o participante e qual é o papel do observador dentro desse quadro apresentado pelas professoras no texto. Então, o participante total. O observador não revela ao grupo sua verdadeira identidade de pesquisador, nem o propósito do estudo. O que ele busca com isso é tornar-se um membro do grupo para aproximar-se o máximo possível da perspectiva dos participantes. Então, ele é um observador? Mas ele é um participante total daquilo que ele está investigando. E o grupo, ele não sabe, não tem essa identificação do pesquisador. Ele acha que o observador ali é mais um entre eles. O participante como observador, como é? Ele não oculta totalmente suas atividades, mas revela apenas parte que pretende. Ou seja, ele não quer deixar totalmente claro o que ele vai pretender.
não provocar muitas alterações no comportamento do grupo observado. Então, ele não participa de uma forma total como a anterior, porque ele oculta apenas partes, mas ele não há revelação do todo, do que ele pretende elaborar. Assim como o observador como participante. Então, agora já é o papel do observador. É um papel em que a identidade do pesquisador e os objetos do estudo são revelados, então, portanto, há uma grande revelação do que a pesquisa se pretende com este grupo desde o início. Nessa posição, o pesquisador pode ter acesso a uma gama variada de informações, até mesmo confidenciais, pedindo cooperação ao grupo. Ou seja, então o observador, ele é um observador em primeiro local, em primeiro lugar. Ele é um observador como participante, diferente das anteriores. O observador total, como ele é? Ele não há uma interação entre o grupo observado e o pesquisador, então é bom a gente marcar isso, que essa interação não acontece. E nesse papel ele pode desenvolver a sua atividade de observar sem ser visto, ficando por trás de uma parede espelhada, ou pode estar na presença do grupo sem estabelecer relações interpessoais. Então ele ali não é participante, ele é apenas um observador. Então é bom a gente ver em que momento há os participantes e em que momento há a observação. Então, o tempo de observação a gente precisa levar isso em consideração. Então, as diferentes propostas de observação apresentadas no texto, então há diferentes, é como elas apresentam. Em algumas pesquisas pode ser interessante haver diversos períodos curtos ou mais intensivos. Então, isso vai determinar o tempo da observação, o tempo da pesquisa. Além do tempo, é importante a característica do conteúdo. Os focos de observação nas abordagens qualitativas de pesquisa são determinados basicamente pelos propósitos específicos do estudo. Então, qual é o meu propósito? Qual é o tempo que eu vou precisar? Qual é o conteúdo? Então, o conteúdo das observações, ele deve envolver uma parte descritiva, então a gente tem que descrever o que está acontecendo e trazer com isso também uma reflexão. Então, na descritiva, ela vai descrever o sujeito, ela tem uma reconstrução de diálogo, ela traz uma descrição dos locais, ela tem a descrição dos eventos, a descrição das atividades e o comportamento até de quem está observando. Já a reflexiva, ela tem toda essa gama de características, como, por exemplo, uma reflexão analítica, uma reflexão metodológica, um dilema ético e seus conflitos, as mudanças de perspectiva do observador, os esclarecimentos necessários. Então, ele traz desde a abordagem descritiva à reflexiva, que as professoras tendem a deixar como um registro da observação. Então, como que a gente vai desenvolver esse registro? Ele pode ser de diferentes formas, ele pode trazer anotações de filme, fotografia, pode ser um registro escrito, então você pode ter um registro como uma fotografia e você pode trazer também um registro escrito. Então, sempre que possível, é interessante deixar bem claro, bem distinto em termos visuais as informações essencialmente descritivas, as falas, as citações, a observação do pesquisador. Então, na entrevista, por exemplo, ao lado da observação, a entrevista representa um dos instrumentos básicos para essa coleta de dados. Então, tanto a pergunta como quem responde e como isso tem o grau de autenticidade. Uma entrevista bem feita pode permitir um tratamento de assuntos de natureza estritamente pessoal e íntima, assim como temas de natureza complexa e de escolhas nitidamente individuais. Então, é uma pesquisa que, ao desenvolver uma entrevista, essa entrevista precisa de ter uma
uma pontuação padronizada, ou seja, com uma estrutura, uma semi-estruturada, de adaptação de critérios da entrevista, ou livre ou flexível, bem ideal para as nossas pesquisas qualitativas da educação. Então, cuidado com a elaboração do vocabulário, da forma como a gente vai desenvolver essa pesquisa, a elaboração de um roteiro, as qualidades e habilidades do entrevistador, a atenção flutuante, então não apenas ao roteiro, mas também a uma comunicação não verbal, então estabelecer esse roteiro para a entrevista e como que tem que ser esse roteiro de questões simples para questões mais complexas. Então, é importante entender que esse registro, como a gente faz esse registro da entrevista? A gente faz ele por gravação ou a gente desenvolve uma anotação? E aí as professoras apontam, na gravação tem a vantagem de registrar todas as expressões orais e deixando o entrevistador livre. O registro feito através de notas durante a entrevista certamente deixará de cumprir muitas das coisas ditas e vai solicitar uma atenção, um esforço maior. Assim, a análise documental, que é um diferente processo do que foi a entrevista, ela trata que são considerados documentos quaisquer materiais escritos que possam ser usados como fonte de informação. Então, a gente teve antes a observação, a gente teve antes a escrita, a entrevista, e agora a gente tem essa análise documental. Então, os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde são retiradas essas evidências. Então, como é importante nós trazermos essa análise documental, esse desenvolvimento de trazer um documento que pode ser um dado problemático, que pode ratificar e validar a informação e que pode servir de interesse para que a gente desenvolva o problema. Então, esses métodos que as professoras apresentam são métodos do tipo de documento que será utilizado, um ofício, um documento de arquivo, uma escolha que não seja aleatória, mas sim por análise, por uma unidade de registro que pode selecionar segmentos específicos do conteúdo para transformar essa